Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um clássico da literatura nacional chamado de A Falência, da escritora carioca Júlia Lopes de Almeida. Esse foi o meu primeiro contato com algum romance dessa autora, apesar de eu já ter lido alguns contos dela anteriormente, como, por exemplo, um chamado As Rosas e também o excelente A Valsa da Fome, que inclusive eu até penso em fazer uma resenha aqui para o canal no futuro. A Falência foi uma leitura que eu gostei bastante, sabe? Especialmente da forma como a autora nos mostra o Rio de Janeiro no final do século XIX, a forma como ela apresenta o estilo de vida da sociedade carioca nas suas diversas camadas. O próprio título do livro já nos dá uma ideia do que nós podemos esperar no decorrer da leitura. Aqui nós acompanhamos a ascensão e queda de Francisco Teodoro, um rico empresário português que fez fortuna no Brasil graças à expansão do comércio de café. Além dele, vemos muito também sobre a Camila, que é a sua esposa, e também demais familiares e amigos. Nós acompanhamos intrigas, desejos, segredos, ambições, acompanhamos também relacionamentos amorosos, encontros, festas e por aí vai. Só que antes de falar melhor sobre tudo isso, eu só queria te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante, para se inscrever também no canal, para ficar sabendo das novidades e também para me seguir nas redes sociais. Também te convido para colaborar com o canal no Apoia-se. O link está aqui no início da descrição. Com apenas R$10 mensais, você tem acesso a diversas recompensas, como vlogs exclusivos, sorteios de livros, conteúdos extras, entre outras coisas. No caso do livro de hoje, eu vou disponibilizar apenas para os apoiadores algumas imagens bem legais do Rio de Janeiro no século XIX, também vou deixar sugestões de artigos que complementam a leitura e também uma seleção dos trechos do livro que eu mais gostei. Voltando agora para a resenha, para entender um pouco melhor o livro A Falência, eu acho interessante conhecer um pouquinho mais de como era o Rio de Janeiro no século XIX e também a influência da produção de café nessa região. A partir de 1840, o Rio de Janeiro começou a expandir o setor cafeeiro na sua economia. Muitas fazendas produtoras de café surgiram nos arredores e também no interior, especialmente na região serrana. O aumento da exportação de café a partir daqueles anos, somado ao fato do Rio de Janeiro ser a capital do Brasil e contar com uma infraestrutura mais desenvolvida que as demais cidades brasileiras da época, tornou a economia local muito dinâmica. A cidade começou a crescer num ritmo bem mais intenso a partir da segunda metade do século XIX. Além disso, a construção de estradas de ferro tornaram o porto do Rio de Janeiro hegemônico no Brasil para a exportação de café. O chamado ciclo do café foi fundamental para a expansão e urbanização da cidade. Além disso, muita gente passou a enxergar o Rio de Janeiro como uma terra de oportunidades, mesmo que não fosse bem assim. Nas últimas décadas do século XIX, nós conseguimos ter uma noção de como a então capital do Brasil cresceu de forma substancial. Por volta de 1870, a cidade tinha pouco mais de 230 mil habitantes. 20 anos depois, em 1890, apenas 2 décadas, o Rio de Janeiro já passava da casa dos 500 mil habitantes. Muitas dessas pessoas eram imigrantes, pessoas que vieram de outros estados em busca de oportunidades e também ex-escravizados à procura de um trabalho após a abolição. O Rio de Janeiro da Primeira República vivia num constante processo de crescimento, que por um lado trazia a modernização, mas por outro gerava diversos problemas sociais, especialmente para os mais pobres. A cidade não tinha o menor planejamento para abraçar tanta gente, o que provocou um aumento no já relevante número de cortiços. Além disso, a falta de qualquer tipo de saneamento também proporcionou mais casos de diversas doenças, como por exemplo a febre amarela e a varíola. As elites urbanas, por sua vez, principalmente aquelas ligadas ao ramo do café, conseguiram, obviamente, enriquecer muito durante esse período, o que acabou aumentando, a influência e também a importância do nome das famílias. Só que a expansão do setor cafeeiro no Rio de Janeiro começou a perder força a partir de 1890, quando gradualmente São Paulo começou a ocupar o posto hegemônico do café no Brasil.
O livro que nós vamos conversar hoje, A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, é interessante porque nos mostra muito disso tudo. Nós vemos o fluxo incansável de exportação do café no porto da cidade, as intensas atividades dos comerciantes, o enriquecimento das elites, a vida das pessoas mais pobres em meio a esse cenário e por aí vai. A Júlia Lopes de Almeida, nesse livro, traça um retrato muito interessante de como estava o Rio de Janeiro em 1891, quando todo o apogeu do café começou a caminhar para o declínio. Só que, para além disso tudo, esse livro também fala sobre muitas outras coisas importantes que nós vamos comentar melhor no decorrer do vídeo. Para agora, eu quero fazer para vocês um resuminho, sem spoilers, sobre o que nós vamos encontrar no decorrer dessa leitura. A Falência começa de uma forma bem dinâmica. A autora nos mostra inicialmente toda a movimentação de uma rua comercial no Rio de Janeiro durante o boom do café. Nós vemos o vai e vem das carroças levando sacos e mais sacos para o porto, vemos homens trabalhando, comerciantes fazendo contas, pessoas recolhendo café nas calçadas. Um dos maiores armazéns dessa região era o do Francisco Teodoro, que, como eu falei antes, é um português que veio para o Brasil e fez fortuna graças à exportação de café. Ele é um personagem muito orgulhoso da sua carreira, também muito ambicioso e admirado pelos colegas. O Francisco valorizava muito todo o sacrifício que ele fez, todo o esforço de alguém que saiu do nada e conquistou as coisas. Só que, além da questão profissional, ele também tinha posses, obviamente. Ele tinha, por exemplo, uma casa enorme em Botafogo, um bairro do Rio de Janeiro, local onde morava com a sua família. Lá viviam, além dele, a sua esposa Camila, o seu filho Mário, o mais velho de todos, também as suas filhas gêmeas, Lia e Raquel, uma outra filha sua chamada Ruth, que é uma menina gentil que gostava de tocar violino, tinha também a sua sobrinha Nina, que no caso era filha de um irmão da Camila, e por fim também tinha Noca, que é uma ex-escravizada que trabalhava no casarão. Outro detalhe é que essa mesma casa recebia visitas com frequência, como por exemplo das tias da Camila, do capitão Rino e também de um médico chamado Dr. Gervásio, que era amigo da família. O Francisco Teodoro vivia tão imerso no seu próprio mundo, na sua ganância por mais dinheiro, que pouco prestava atenção nos seus familiares e tinha, de certa forma, um relacionamento mais superficial com todos ali. Por conta disso, ele não tinha a menor ideia de que a sua esposa Camila estava tendo um caso com o Dr. Gervásio, o que, por sinal, já era do conhecimento de várias outras pessoas. Nós vemos no decorrer do livro a forma como essa família como um todo funciona. Nós, além de acompanharmos o desenrolar, por exemplo, do caso do Dr. Gervásio com a Camila, nós também acompanhamos a situação do Mário, que era um jovem que não gostava de trabalhar e que dava um certo desgosto para o seu pai. Nós também temos a questão da Ruth, que era uma menina que estava assim, completamente apaixonada por música. Nós também temos os segredos amorosos da Nina, entre outras coisas. Além disso, nós também vemos a forma como os negócios do Francisco Teodoro vão do céu ao inferno, tanto por confiar nas pessoas erradas, quanto também por conta da sua obsessão por dinheiro. A Falência é o livro mais famoso da Júlia Lopes de Almeida, uma obra que segue a linha do realismo e também do naturalismo, e que traça um retrato detalhado dos conflitos e das relações presentes na alta sociedade carioca. Além disso, a autora também nos mostra, através do Francisco Teodoro, a figura do imigrante em busca de uma vida melhor no Brasil, algo que era comum naquela época. Vale destacar também a questão da degradação familiar, da ruína de uma família, que é um elemento de grande importância nessa obra, e que nós também vemos em outros grandes clássicos da literatura, como por exemplo O Morro dos Ventos Uivantes, O Som e a Fúria, e por aí vai. Só que, para além disso tudo, o livro também traz um grande destaque para o papel das mulheres nesse mesmo contexto, no Rio de Janeiro do século XIX. A Júlia Lopes de Almeida nos apresenta aqui nesse livro personagens femininas fortes e complexas, que buscam de alguma maneira a sua independência e autonomia. São personagens que agem por conta própria, mesmo com todas as dificuldades que as mulheres tinham naquela época.
Para mim, a Camila é a figura que melhor representa essa independência. Tem um trecho, inclusive, no livro, que por sinal é bem famoso, onde essa personagem critica a forma como as mulheres aparecem nos romances, o que por si só já é uma crítica da própria autora à literatura da sua época. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas, e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Outro detalhe interessante com relação a Camila envolve o seu caso amoroso. O fato dela trair o seu marido com o Dr. Gervásio tem relação tanto com o amor que ela sente pelo médico, quanto também pelo fato dela saber que o Francisco nunca foi fiel a ela. Tem um trecho bem legal no livro onde a Camila fala com seu amante sobre essa questão e também sobre o que se esperava das mulheres. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Remorsos. Remorsos de quê? Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado meu marido não me traiu também? Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestígio da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compensações que nos trazem. Isso tudo é vago e abstrato. Não importa. E as denúncias? E as cartas anônimas? E os ditos das amigas? Eu soube de muitas coisas e fingi ignorá-las todas. Não é isso que a sociedade quer de nós? Além da Camila, vale destacar também a força de outras personagens, como a Catarina, como a Noca, a Ruth e principalmente a Nina, a sobrinha da Camila, que ganha mais destaque no decorrer da leitura, ali mais ou menos da metade para o final. Outra característica bem importante de A Falência é a forma como a autora critica o machismo presente naquela época, onde se acreditava que as mulheres não deveriam ter nenhuma outra preocupação além de cuidar da casa e da família. Na minha opinião, Francisco Deodoro é o maior representante desse ponto de vista. Tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês também, onde nós conseguimos ver isso daí um pouco melhor. Catarina, fazendo estalar uma côdea de pão entre os dedos magros, perguntou sorrindo com ar de curiosidade maldosa. O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro. Minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido a sua missão. Este foi sempre o meu juízo, e não me dei mal com ele. Não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas. Para mim, A Falência é um livro que mostra muito bem quem foi a própria Júlia Lopes de Almeida, uma mulher fascinante que merecia ter muito mais destaque e ser muito mais conhecida do que é. Autora de vários romances, contos, ensaios e peças de teatro, Júlia Lopes de Almeida conseguiu se destacar no meio intelectual brasileiro, mesmo com todo o machismo da época. Ela também foi bastante ativa na luta pelos direitos das mulheres e administrou os encontros no casarão conhecido como Salão Verde, que reunia diversos intelectuais e artistas. Infelizmente, essa escritora foi vítima de grandes injustiças na história da nossa literatura. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao seu esquecimento. Por algum motivo, Júlia Lopes de Almeida foi esquecida por muito tempo. Pouca gente conhecia sua obra ou sequer tinha ouvido falar da autora. Até hoje mesmo, sabe? Apesar do resgate de livros como A Falência, muitos dos seus outros livros seguem desconhecidos para a maioria das pessoas, até porque nós temos poucas edições disponíveis. Mais recentemente eu venho percebendo alguns sinais de mudança, apesar de ainda não ser nada assim muito chamativo. Mas nós temos, né, o surgimento de edições mais caprichadas do livro A Falência, nós temos também antologias com os contos dela, ou que antologias assim de temáticas mais variadas que nós encontramos um ou outro conto dessa autora. Outra grande injustiça que a Júlia Lopes de Almeida sofreu diz respeito à Academia Brasileira de Letras, que mesmo cogitando colocar a autora entre os membros, acabou deixando de fazer isso para manter a instituição apenas composta por homens. Em seu lugar, colocar o nome do seu marido na época, o português Filinto de Almeida.
Independente de qualquer coisa, mesmo não sendo uma imortal da academia oficialmente, nós sabemos que a Júlia Lopes de Almeida segue como uma imortal da nossa literatura, uma autora simplesmente fundamental. Deixo aqui então para vocês a minha recomendação dessa obra surpreendente e revolucionária chamada A Falência, um livro que me pegou de surpresa em vários momentos e que com certeza se tornou um dos meus favoritos de todos os que eu já tive a oportunidade de ler na literatura nacional. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!